Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias centrais de um livro que se apresenta como um manifesto para uma visão conservadora do Brasil. O nome é Edificando a Nação, sobre bases e valores, e ele se propõe a ser um verdadeiro roteiro para, segundo os autores, reconstruir o país. Olha só, o livro já começa com essa visão. Essa citação que está logo na introdução já dá o tom, né? Um tom bem aspiracional, bem ideológico, que vai guiar toda a leitura. É basicamente o retrato do Brasil que os autores querem construir. A nossa análise vai seguir a estrutura do próprio manifesto, tá bom? Primeiro, a gente vai entender por que ele é mais do que um livro, é um chamado para a ação. Depois, vamos passar pelo diagnóstico que ele faz do Brasil. Na sequência, as bases e os valores que ele propõe. E, para fechar, vamos ver o chamado à ação. Então, vamos começar pelo primeiro ponto. E o que é fundamental entender aqui é o seguinte: o livro não quer ser só uma análise teórica, sabe? A ideia é que ele seja um manual prático mesmo, um chamado para mobilizar as pessoas em torno de uma agenda política e cultural bem específica. Pois é, o ponto central é exatamente esse. A obra se coloca como um roteiro. A ideia principal é que as pessoas precisam se envolver ativamente na política para construir um futuro baseado no que o livro chama de dignidade, prosperidade e verdade. E tudo isso, claro, ancorado em valores conservadores. Ok, agora vamos para a segunda parte, o diagnóstico. A lógica do livro é que, antes de apresentar qualquer solução, a gente precisa primeiro entender qual é o problema. E é justamente essa análise dos desafios atuais do Brasil que a gente vai ver agora. Olha, o interessante aqui é como o livro organiza esse debate. Ele traça uma linha bem clara, dividindo o que descreve como a visão da direita e a da esquerda em temas que são, assim, super importantes. Segundo a obra, de um lado, o conservadorismo busca preservar valores. Do outro, a esquerda busca desconstruí-los. Um lado defende a vida desde a concepção, o outro, a liberdade de abortar. Essa polarização, essa divisão, é a base de toda a argumentação do livro. Aprofundando um pouco mais esse diagnóstico, o livro faz uma crítica bem forte ao que ele chama de pautas progressistas. Ele aponta, por exemplo, para a relativização de valores e para o que considera um uso de pautas identitárias que acabam dividindo a sociedade. E também critica o que descreve como uma manipulação da linguagem para avançar certas agendas ideológicas, citando a cultura woke como uma influência que considera negativa, especialmente entre os jovens. E a crítica não para na cultura. Ela chega também nas instituições. Usando essa citação do Alexandre Garcia, o livro argumenta que existe um ativismo judicial que estaria desequilibrando a separação dos poderes. A obra defende que essa concentração de poder no judiciário, exemplificada pelo que ficou conhecido como Inquérito do Fim do Mundo, seria uma ameaça às garantias democráticas. Certo. Diante de todo esse diagnóstico, qual seria a solução que o livro aponta? É isso que a gente vai ver agora na terceira parte, que detalha as bases e os valores que, segundo a obra, deveriam sustentar a nação. A proposta do livro se apoia no que ele chama de pilares inegociáveis. São 4. Primeiro, a defesa da vida e da família como a base de tudo. Segundo, a busca por uma liberdade e uma democracia que o livro define como verdadeiras. Terceiro, a importância de uma liderança com propósito. E, por último, responsabilidade fiscal e soberania nacional. Um conceito central aqui é o de liberdade conservadora. O livro não fala de uma liberdade sem limites, mas sim de uma liberdade que é ordenada. E aqui tem um ponto muito importante. Instituições como a família e a igreja são vistas como anteparos. O que isso quer dizer? Que elas funcionam como uma barreira de proteção para o indivíduo, não contra o Estado em si, mas contra possíveis abusos de poder do Estado. É uma camada de proteção, entende? E essa ideia nos leva direto ao papel da família. No manifesto, ela é descrita como a unidade fundamental da sociedade. A função dela não seria só privada, dentro de casa, mas também pública. Ela atuaria como o primeiro escudo protetor contra o que a obra chama de doutrinação ideológica e, ao mesmo tempo, seria o alicerce para construir uma nação sólida. Falando de economia, o livro defende um modelo de livre e justo mercado. Ele coloca de um lado a meritocracia, o empreendedorismo e a responsabilidade fiscal, e do outro, o que descreve como um modelo de intervenção estatal, que seria marcado pela coletivização, pelo aumento de gastos públicos e pela dependência de benefícios sociais. E para trazer essa visão econômica para o mundo real, para a prática, o livro usa um dado bem específico: a redução ou extinção de 13 tributos durante o governo Bolsonaro. Esse número é usado ali como um exemplo concreto de como esses princípios de livre mercado teriam sido aplicados.
Bom, e com isso a gente chega na última parte, que é, na verdade, o coração do livro, o chamado para que os leitores se tornem agentes ativos na política e na cultura. Para isso, o livro convoca o que ele batiza de geração do enfrentamento. Esse termo é usado para descrever um novo movimento de cidadãos ativistas que seriam chamados a lutar abertamente pelo lema Deus, Pátria, Família e Liberdade, e a se opor ao que a obra identifica como sistema político e cultural dominante. Tá, mas como essa geração do enfrentamento deveria agir? O manifesto dá uma lista de ações bem concretas. Se engajar na política, na cultura, na comunicação, resistir ao que o livro chama de censura e doutrinação, fiscalizar o uso do dinheiro público e, claro, incentivar a meritocracia e propor um sistema tributário mais justo. É basicamente um plano de ação, né? Para fechar, o pós-fácil, que é assinado por Jair Bolsonaro, reforça essa convocação com uma mensagem de perseverança. É um apelo bem direto para que as pessoas não desistam, que continuem buscando o que ele chama de verdade e apoiando líderes que considerem alinhados a esses princípios. E a nossa análise termina aqui, com a mesma pergunta que encerra o livro. É uma provocação final que tenta levar quem lê a pensar no ponto central de tudo isso, o legado. Independentemente da opinião de cada um, a pergunta sobre que futuro estamos construindo é, sem dúvida, o que move todo esse debate.